aqui, eu sempre abri no meu Instagram, aquele chat, aquela caixinha de perguntas. Aham, o superchat, não? Não, no Instagram, superchat e no YouTube. No Instagram, sim, desculpa. Aquela caixinha de perguntas. Quem vocês querem vir no combo? E toda vez que alguém mencionava você, sempre vi um textinho depois que era assim, ela defende muito a causa dos jogadores, não sei o quê. E assim, você ficou, principalmente depois desse discurso, você ficou muito marcada com essa vibe. Assim, e os jogadores depois sentem também de ter ido ao isso. Senado, né? Depois de ter ido no Senado. Sim. Aí... Cara, você tá envolvido em todo caralho que existe no mundo. O que você não faz, tá ligado? A gente tem que trabalhar, né? É que assim, eu acho que eu cheguei na posição onde eu tô hoje porque eu fui a mesma pessoa pra todo mundo. Eu sempre tentei mostrar com muita... Sendo simples, como é que é o cenário de esporte eletrônico. Porque tem muita gente que é arrogante na hora de explicar o cenário de esporte eletrônico, porque não precisava ter que explicar, porque é algo já enorme. Sim. Mas assim, não é pra todo mundo ainda, e tá tudo bem, a gente tem que explicar. Então, onde eu ia, seja numa premiação, seja no Senado, qualquer outro lugar, eu sempre fui com esse meu princípio de que eu tenho mais a ensinar, mostrar, do que cobrar. Entende? Então, aí eu sempre mostrei muito. Então, acho que isso que fez eu construir muita caminhada, tá? Hoje, com as marcas que eu represento, ter ido ao Senado foi assim... Gente, você não tem noção, cara. Foi com certeza o convite mais desafiador da minha vida, ponto. Porque eu tava falando pela gente, tava falando para uma das casas mais importantes do nosso país, embora não muito respeitado ultimamente, mas continua sendo o nosso único meio, então sim. E eu passei umas 2 madrugadas, a madrugada em exato, eu tava com meu advogado, eu fiquei a noite inteira sem dormir, repassando os pontos do projeto de lei, lendo a Constituição, as partes que eu precisava ler, para tentar demonstrar que o nosso setor não é qualquer um que tá ali dentro e que existem pessoas que querem e que podem. E aí eu acho que eu fiz um bom trabalho, eu acho que eu falei bem. A galera gostou. Não, e porque é importantíssimo isso, né? A gente tá falando aqui, né? Porque hoje a gente fala de política no Brasil, vem muito na cabeça que não é uma parada séria, que não é... Só que se todo mundo encarar assim, toda vez que entra uma questão a ser debatida, só quem sabe se aproveitar, e geralmente da maneira errada, vai e faz o papel. Sim. Por isso que é importantíssimo o que você fez, né? Tipo, de ir lá, dar a cara, saber que, tipo, virar vidraça, né? Porque toda vez que você vai se posiciona num assunto importante quanto esse, vai lá, entra no Senado, sobe no palanque, fala, é difícil pra caramba. Deu medo. E o brasileiro geralmente tem medo ou faz pouco. Fala assim, eu não vou, não vai mudar nada. Ou vai sem ter estudado o suficiente, sabe? Isso é muito comum lá dentro. E faz até pior do que... Isso é pior do que não ir, né? E assim... Eu vou ser super franca. Eu hoje tô com 24. Mas vai ser o futuro... A nossa galera do meio... Cara, vai ter muita gente se envolvendo no futuro na política. Vocês não tenham dúvida. Porque a política vai querer se envolver. Já está. Assim, já recebi algumas conversas sobre política, assim, eu tô fora. Também. Olha, hoje eu falo, tô fora. Não sei daqui a alguns anos, não sei. A vida é longa. Mas é bom ficar todos nós atentos ao que está acontecendo, porque política no esporte eletrônico vai se tornar cada vez mais real. Assim como é política no futebol. Sim. É um dos principais, inclusive, meios de conseguir voto, né, apoio. Então, fiquemos de olho com o que estão querendo no nosso cenário, o que a gente tem que ficar de olho. E vale a pena notar os cenários que, por exemplo, não fizeram política ou fizeram da maneira obscura. Tem uma série de esportes brasileiros que são largados às traças, né? O chefe vai me xingar de novo, que eu vou falar de ciclismo. Meu Deus, chato. Mas você é ciclista? Pô, o maluco da bicicleta. Eu tenho uma bikezinha, eu curto também. Então, mas, o que acontece com o ciclismo no Brasil é uma bagunça. Vocês sabem que pra Olimpíada montaram... Entrou agora, ciclismo não, alguns outros skate entrou, desculpa. Skate entrou na Olimpíada agora. Tem muitos skatistas que não gostam dessa história. Do quê? De ter entrado nas Olimpíadas? Que fala que skate não é esporte. Oxe, é modo de vida. Pera, muito skatista fala que não é... Muitos. É um lifestyle, mas lifestyle teu, amigo. Dos exatamente. outros é competição, Caraca, deixa o cara querer competir. Quer ficar na praça de skate, lifestyle, beleza, não, fica. Mas tem galera que quer competir, Tem marcas de skate que tem, tipo, boné, camiseta, tipo, skateboards não é esporte. Tem. Sim. E a galera usa e é outro papo. Mas é isso. Sem esticar, o problema é esse.
a política precisa de representantes de todos os setores. Se quem é de bem não vai representar, já era. Entra o Palpatine na história, cara. E aquilo, tudo na vida é política. Uma coisa que eu vejo a galera falar que pra mim é muito sem sentido é tipo, querem misturar política com tudo. Tudo é política. Tudo. Porque tudo que envolve na sua vida tem política no meio. Então quando você quer separar a política das coisas, o que você tá fazendo na verdade é muitas vezes marginalizando aquele assunto. Sim. Sabe? Então... Ou deixando pra outros decidirem o que você deveria ter opinião. Exato. E uma coisa que, a gente tá nisso há tanto tempo, sabe? Batalhando pra esse cenário existir. Né? A Cherry falou aí desde 2016, 2015. Vocês estão desde antes, eu né? tô desde 2012 nessa brincadeira, sabe? Tem gente que tá até antes disso. A galera do CS, o Spaca veio aqui outro dia desse. O cara tava... O Gal, 2000 e zero. Né? Nem 2000 alguma coisa. 1990 alguma coisa. 2004, quando saiu Falem, Lan aí vai House. indo, né? Então, assim, é uma coisa que tá aí há tanto tempo. A gente tem que tomar conta, sabe? Porque se a gente que ama tanto isso não tomar conta, quem vai tomar conta é quem quer se aproveitar no final das contas. Exatamente. Mas é bom que esse projeto de lei em específico, ele estava correndo e aí a comunidade fez uma voz muito forte. A senadora Leila do Vôlei, ela que estava mediando e ela que está com o projeto de lei em mãos, ela deu uma declaração bem chata no início, dizendo que não era esporte. E aí a nossa comunidade, como eu sempre falei, que é uma das comunidades mais unidas, a comunidade gamer, todo mundo pode falar mal, pode Free Fire falar mal de LoL, que fala mal sei lá o quê, mas na hora quando falam mal dos jogos, todo mundo tá junto, isso eu sei. E aí a galera, que é isso, tá? O esporte não é esporte, ela tinha falado. Como assim não é esporte, os atletas? E aí ela viu, opa, pera lá. Aqui tem gente, aqui tá grande. E aí ela parou e agora ela tá ouvindo muito mais, tá bom? Eu agradeci presencialmente, eu falei, olha, obrigada por estar vendo com outros ângulos. E ela realmente, ela que parou. Ela que fez a primeira sessão com 2 meses e fez a segunda sessão com 2 meses. Então, assim, ela tá escutando, sabe? E outras pessoas também. Mas é aquilo, né? A gente tem que também ficar de olho. Você lembra do conteúdo em si do projeto de lei? Porque eu não lembro agora. Lembra, claro que eu lembro. Mais ou menos. Existem algumas cláusulas lá, né? Algumas delimitações, né? Uma delas que eu critiquei muito, e inclusive é inconstitucional, é ter uma única confederação dos esportes eletrônicos. Não existe. Falando pela Constituição, eu estudei, ela diz que tantos os entes confederativos serão necessários por modalidade quanto necessário. Tipo, quantos que precisar... Sim. Vão ter. Tem que ter. Então, ali diz que seria só um único ente federativo, só uma única confederação dos esportes. E eles até nomearam, eu acho, eu não lembro. Ou seja, aquilo ali é figurinha marcada. Sim, não, porque já tinha ali um... Tem ainda, né? Uma batotinha encaminhada. Não vou nem falar o nome, mas tem. Tem algumas, inclusive, mas tem. E aí, entidade máxima do esporte, como ele se auto-intitula. Primeiro de tudo, a Constituição prevê o contrário. Então, já fala que essa norma está inconstitucional. Está indo contra o nosso principal papel do Brasil, que é o norte do Brasil, a Constituição. Um ponto. Teve também querendo regulamentar, colocar o dia do esporte eletrônico. Olha que projeto de lei... Sabe? Útil, né? Robusto, Incrível. bem formulado. Essa parada de dia, no geral, é caótica, né? Não serve pra nada. Pelo amor de Deus. A gente estourou, o Brasil estourou o número de feriados que pode ter e a gente continua criando. A gente tem Não, porque tem todos os dias máximo. Que nem feriados são, sei lá, dia da árvore invertida, dia do bingo, pra criar dia qualquer coisa. É foda, isso aí não faz sentido, né? Tinha a parte também de regulamentar praticamente os mesmos moldes que um esporte qualquer. Então, assim, eles esquecem que existe o dono do jogo. Exatamente. Eles esquecem que tem... O dono da bola não existe, mas existe a Riot, existe a Ubisoft, existe... Poxa, Garena, existe Supercell, existem tantas outras. E aí, foi justamente isso que a gente foi lá falar, né? Que, olha, vocês estão lidando com direitos... autorais, direitos de transmissão, direitos de tudo, de uma empresa e não de um esporte como é, por exemplo, futebol. Que aí tem um órgão como a FIFA para regular, né? As Olimpíadas, como o COI para regular. Aqui a gente tem empresas internacionais, muitas juntas, inclusive a Tencent detém Ubisoft, que também detém Riot, que também detém Supercell, que também detém... Então, assim...
Activision. Então, qual que seria... Garena também é da Tencent. Eu Sim. não sei, eu acho que a Garena é de Singapura. Eu acho que a Garena ainda não. Acho que a Garena é de um grupo de Singapura. A Buia é desse mesmo grupo, mas eu acho que eles não estão ainda correlacionados com a Tencent. Sim, é que assim, a Tencent... ainda, né? Você é a Tencent. A Tencent tá em tudo, né? Então, assim, eu idolatro muito, eu tenho uma admiração muito grande pelo desenvolvimento dos jogos e também a organização chinesa correlacionada ao esporte eletrônico, né? Vocês estão no LoL, vocês imaginam. O meu time foi campeão de Crossfire, foi campeão mundial, foi a primeira vez um time não chinês, então a gente quebrou uns 5, 6 anos da China ganhando, e a gente teve uma gaming house lá na China. Então, assim, a gente teve uma proximidade muito grande com a galera da China, a gente ainda tem. Inclusive, a gente acabou de anunciar que a gente tá no Mobile Legends, a gente tá como um dos times convidados da MPL, que é um campeonato franqueado que já tem, na Ásia é enorme, a gente acabou de ser confirmado. Red Canids entrou também, do LoL, Red Canids, Black Dragons... acho que é isso. E Mobile Legends? Mobile Legends. Eu jogava Mobile Legends há muito tempo atrás. Mobile Legends, ele na verdade...